Vem cá entre nós. O que motiva a NBA a mudar o nome dos troféus individuais da temporada regular durante a temporada regular, ainda em 2022? E me diz uma coisa, o que aconteceu com o maior prospecto da posição de quarterback na história da NFL para ele ter se aposentado com só 29 anos? Como é que ele tá hoje? Ele pensa em voltar? E se eu falasse para você que alguns números, por mais absurdos que possam ser, não são suficientes para quantificar, para metrificar jogadores incríveis, inimagináveis como Lionel Messi e Patrick Mahomes? Bem, esses são só alguns dos assuntos do episódio de hoje do Pads e Regatas Podcast, que está de volta ao teu feed depois de um longo hiato. Muito longo, mais longo do que eu, Otávio Ribeiro e o Flávio Meirense gostaríamos. Mas o que importa é que a gente está aqui, de volta contigo, de volta com você do outro lado da tela, de volta com você que está ouvindo aí através dos seus fones de ouvido. Então você já sabe, né? Aproveita que eu falei deles, ajeita esses fones de ouvido, estica essas pernas, que está começando mais um Pads e Regatas Podcast. Iguodala to Curry, back to Iguodala, up for the layup, oh, blocked by James, LeBron James. Salve, salve, galera! Este é o Pads e Regatas Podcast. Eu sou o Flávio Meirense. E eu sou Otávio Ribeiro. Eu sei que vocês estão felizes da gente estar de volta, né? Porra. Eu sei que a galera tava com saudade, Tavinho. Flavinho, da última vez que a gente gravou, eu não era nem tio, irmão. Eu não era nem tio. Olha aí. O tempo passou Olha e eu aí. já sou tio e padrinho, irmão. Olha isso, olha essa responsa aqui. Olha essa responsa. Você é um homem mudado, Tavinho. A partir Certamente. de agora é outro nível de expectativa. A gente tem uma nação que mudou. A última vez que a gente gravou, a Argentina era só bicampeão mundial, agora é tri. Infelizmente ou felizmente, sei lá. Vai da sua opinião e da opinião de quem tá assistindo a gente aqui. Agora, Flavinho, vamos fazer uma coisa aqui pra gente retomar um papo com o nosso espectador agora. Eu acho que vale a pena a gente fazer um episódio bem solto, porque tem algumas coisas que eu queria saber da tua opinião. E nesse período que a gente ficou afastado, por uns pequenos probleminhas técnicos, se a audiência reparar, estamos de aparelhos novos aqui na casa. Quando eu tiver na minha localidade de gravação tradicional, vamos ver que a decoração também vai ter mudado. Mas assim, Flavinho, não tem como. Eu queria saber muito de ti sobre algumas coisas que rolaram nesse período de o quê? 1 mês e 5 dias que a gente estava afastado da nossa audiência. Flavinho, pra você ter uma ideia, Flavinho, olha que louco. A última vez que a gente gravou, a gente não tinha nem batido a marca dos 2K. Somos 2K, Flavinho. Saiu um videogame novo. Somos 2.000 malucos por NBA, NFL e outras coisitas mais. Nação pedeira. Então, assim, eu queria deixar aqui o meu agradecimento. Quando a gente começou esse projeto, a gente começou porque a gente gostava muito de falar sobre futebol americano e sobre basquete. E a gente falou, cara, vamos levar isso para o mundo, vamos levar a resenha para o mundo, o front office da resenha para o mundo. E é muito legal, vocês podem ter certeza que a gente dá muito valor aos 2.000 mais agora, né? 2.000 mais. Malucos igual a gente. Muito obrigado pela audiência de vocês, como sempre. Flavinho, é nação pedeira ou regaters? É o quê? Pedizeira. Pedizeira. Entendeu? Vocês falem aí pra gente. Vamos deixar a perguntinha aqui, ó. Comenta. Que tá aí. Comenta aqui. Qual que é o nome? É regater? É pé de regater? É pedizeira? Pedizinho? Não sei. Vocês me falem aí o que vocês acham que a gente deve ser. Deixa para quem tá ouvindo só a gente, tá perdendo a oportunidade maravilhosa de ver nossas faces agora no finalzinho de ano para lá de corrido, né, Flavinho? E tá perdendo a oportunidade de comentar aqui embaixo nos comentários desse vídeo aqui no YouTube, né? Para quem não tá inscrito ainda, vai lá no YouTube, procura por Pads e Regatas Podcast, se inscreve no canal, ativa a sinetinha, que assim, Flavinho, a gente aqui do nosso episódio semanal, a gente tava até nesse breve ato. Agora, continua sendo corte, sempre tem corte de episódio que tu perdeu, ainda não conseguiu ouvir o episódio inteiro, dá uma olhada lá no canal, porque tem sempre corte, tem as nossas collabs, tem o Pads Convida, então assim, não vai faltar conteúdo para você. Agora, Flavinho... Para você clicar nesse botãozinho vermelho aí, ou no botãozinho de seguir, se você tá no Spotify, no Google, não custa nada, entendeu? Inclusive... E se você... Peraí, Flavinho, peraí. Deixa eu clicar, deixa clicar. Para. Clica. A gente espera. Clica. Vamos lá. Não, mas clica mesmo. Clica, por favor, quebra essa pra gente. Você tá aqui, a gente tá esperando vocês. Agora vai. Agora que você...
Tenho certeza que clicaram, porque se eles não clicarem, eles sabem que um unicórnio deixa de nascer. Então, agora que vocês já clicaram, se você é do Spotify, deixa 5 estrelinhas pra gente, lá no Apple Podcast também. Avalia a gente com 5 estrelinhas para poder mais pessoas ficarem sabendo. E agora que a gente já deu esse recado, a gente pode começar, como a gente sempre começa, com a sessão Enzo de abraços efusivos. O primeiro vai para ele, nosso fã mirim. Um abraço, Enzo. Estávamos com saudade. Salve, salve, Enzo, forte abraço. Enzo que tá feliz, Flavinho, tá feliz porque o pai dele, Flávio Meirense, inclusive no dia que a gente grava, o pai dele está à beira de um confronto contra o senhor na nossa Record League, na Folds Dynasty League, né, Flavinho? É isso. É, Eu tô apreensivo. Vai ser difícil. O cara tá uma máquina. O cara tá uma máquina, tá vendo? O podcast favorito do Enzo contra o pai do Enzo. Aí vai ser brabo. Aí vai ser brabo. Agora, Flavinho, vamos lá. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu vou já tirar. Eu já falei que eu sou tio, já falei que eu sou padrinho. Vou fazer aqui o meu jabazinho, pô. Vou mandar um abraço mais do que efusivo, um abraço mais do que fraternal. Um beijo enorme pro Leandro Dano e pra Camila Ribeiro, minha irmã e meu cunhado, que são ouvintes do Pés e Regatas Podcast, que trouxeram aí, Flavinho, uma nova pedeira, uma nova regater para a área, trouxeram minha sobrinha Olivia Ribeiro, então coisinha mais linda do mundo. E Flavinho, deixa eu falar uma parada, quem quiser dar uma olhadinha, me segue no @Otávio Mainenti, MANNNTI, no Twitter, porque vai ver, Flavinho, uma foto muito fofa de um body do Philadelphia Eagles, Flavinho, com o número 3 de Allen Iverson, fazendo aquela misturinha, né, NBA com NFL, e com o nome da Pitica. Pelo amor de Deus, coisa mais que linda. Forte abraço, efusivo abraço, beijo enorme, tio te ama, Dindo te ama. Agora, me diz aí, Flavinho, quem é que tu tem do seu lado, porque eu vou falar que eu amo também a pessoa que tu vai mandar um abraço, que eu já sei quem é. Eu amo. Sim, verdade. Eu queria mandar mais uma vez 2.000 abraços, 2.000 mais abraços para cada um de vocês que ajudaram a gente a chegar até aqui. A gente cresce todos os dias e a gente quer muito ter vocês com a gente quando nós formos 2 milhões. Então, muito obrigado a vocês que começaram com a gente. E a outra pessoa, né, do abraço é uma pessoa que ajudou a gente a chegar lá também, que é o @Alesudo. Se você ainda não segue, segue o cara, segue o @Eagles Brasil, Alesudo, né? Isso. Já esteve aqui com a gente, já tem vídeo dele que viralizou com a gente aqui. O cara é muito bom no que ele faz, ele é narrador, mas a maior qualidade dele é o coração. Então, assim, ele ajudou, ele fez o sorteio lá com a gente, e ajudou a gente a chegar na grande marca dos 2.000. Então, a gente é muito grato por você, Ale, e por tudo que você... por ter acreditado na gente desde o início. Então, muito obrigado, Alesudo. Tamo sempre junto contigo, meu irmão. E assim, você que é torcedor do Philadelphia Eagles, dá aquele follow maroto no Eagles Brasil, lá no Instagram, que o rapaz faz um trabalho fenomenal. E outra coisa, dá aquele confere de novo. Peraí, se tu tá só ouvindo isso, eu tô falando contigo que tá só ouvindo, não tá vendo a gente. Vai no canal do Pés e Regatas no YouTube, vê o vídeo que o Ale conta como é que foi a loucura de quando ele falou, tá, semana que vem eu vou assistir o NFC Championship Game, e foi. Viu o Flea Flicker rolando na direção dele, aquele passe maravilhoso do Foles pro Torrey Smith. Então, assim, vale a pena demais você pegar a vibe de Alesudo. Que, Flavinho, te digo, hein? Tá pensando em ir de novo, irmão. Tá pensando em ir de novo. Estão deixando ele sonhar, Flavinho. Estão deixando ele sonhar. Então, muito que bem. Então, vocês já sabem quais foram, o que aconteceu nesse tempo que a gente ficou off. Vocês já sabem, né, que a Argentina é campeã do mundo. Vocês já sabem que a gente chegou nos 2K. Vocês já sabem que o Tavinho agora é padrinho e titio. Então, vocês já estão atualizados. Agora, depois do bloco, no próximo bloquinho aqui, a gente vai começar a falar de absolutamente tudo o que a gente quiser. Então, vai ter NFL, vai ter NBA, vai ter um negocinho aqui e ali. Então, espero vocês no próximo bloco, hein? Pois é, Flavinho. Galera sabe já disso tudo, mas não sabe ainda as coisas que eu vou te perguntar. Porque, Flavinho, nesse ínterim, rolou na NBA uma coisa que, assim, eu particularmente adoro.
E eu, Flavinho, vou te ser sincero, quando eu vi a chamada, quando eu vi o lead, a manchete de que o Adam Silver, junto com o NBA Front Office, estava mudando, né? Dando nome a todos os troféus individuais. Flavinho, eu adorei. Sabe que eu me amarro no fanservice? Tu sabe que todo fã de Guerra nas Estrelas se amarra no fanservice. A verdade é essa. Até nos mais banais possíveis. Até naqueles tenebrosos que vêm lá das sequels. Até naqueles que veio lá do Han Solo. E eu falei um pouquinho mais disso. E sobre os nomes dos troféus no episódio 165 do Noaro Podcast, com o JJ, que volta e meia tá aqui, com a Ana Campos. Mas assim, Flavinho, eu queria saber a tua opinião, porque quando eu olhei no primeiro momento, eu falei assim, pô, legal, tu tá homenageando em vida as estrelas que fizeram parte da história. Mas, tá, qual o motivo disso estar sendo feito agora? Finalzinho de 2022, dezembro... Será que é só altruísmo mesmo do Adam Silver? E assim, para você, ouvinte, para você, espectador, que ainda não tá sabendo, dá uma olhada lá no @Pads e Regatas, tanto no Twitter quanto no Instagram, que você vai ver a listagem completa dos troféus que receberam nomes de grandes estrelas que passaram pela NBA. Que o Mike Zito, nosso social media, mandou bala lá para você. Agora, Flavinho, quando eu vi alguns nomes, eu parei para pensar e falei assim, pô, não, Adam Silver não dá ponto sem nó, Flavinho. Não dá, não. Isso aqui Ele é não é... esperto, ele é esperto. Ele é esperto, cara. O cara é esperto. E o JJ soltou aqui, o Flavinho, uma que eu fiquei pensando, pô, ano que vem termina o contrato, né, da NBA Player Association com a NBA de fato, com a liga de fato, com a associação de fato. Será que é um agrado? É uma maneira de você realmente massagear um pouquinho o ego deles? Só que aí, Flavinho, eu te pergunto, é isso ou será que só não é o Adam Silver vendo que, pô, chegamos aqui em dezembro, vai chegar agora o Natal, e pô, o período que a NBA sempre se fez, todo mundo sempre adorou assistir a rodada de Natal da NBA. Esse ano, Flavinho, vai rolar NFL também. E o Adam Silver não tá nem um pouco contente, porque a gente sabe o quanto que a NBA foge das segundas, das quintas e dos domingos, principalmente quando tá rolando a temporada regular da NFL. E aí eu quero saber de tu, Flavinho. Qual é o motivo, Flavinho? O que tá pegando aí? Porque a gente gravou esse episódio lá do Noaro Podcast, tentando responder essa e outras perguntinhas, mas essa daí eu queria muito teu take, porque eu não consigo olhar pro Adam Silver e não pensar o pior dele, sendo sincero. E ainda tem... E outra coisa, tá, Flavinho? Leve-se em consideração aqui todo o contexto. Toda a polêmica com o Ime Udoka, toda a polêmica ao redor da saída do Robert Sarver, né? Então, assim, as relações públicas ali do Adam Silver deve ter trabalhado. Alguém tem trabalhado muito além de tudo nesse final de ano, meu irmão. Vou dar um passinho atrás para fazer uma analogia para a galera um pouquinho mais velha. Houve um momento no Campeonato Brasileiro, falando de futebol, houve um momento ali pelos anos 2000, se salvo engano, no ano 2000, em que o Campeonato Brasileiro se chamava João Avelange. Eu sei quem ele é, mas você que está ouvindo a gente sabe? Então, assim, as duas coisas podem ser verdade. Se você botar o nome do prêmio para um cara muito antigo, você não vai ter apelo nenhum com a galera nova. E, assim, todo o respeito à galera aos que vieram antes, aos que fizeram a base para o jogo. Mas, galera, tem uma hora que precisa dar uma renovada. Então, assim, ninguém conhece, ninguém sabe o que é. Se a taça hoje do Brasileirão, Série A, fosse chamar João Avelange, ninguém ia saber, que não significa nada para ninguém, exceto a família Avelange. Então, assim, a mudança é boa, acho que para a liga toda, né? A mudança é boa para a liga como um todo, mas múltiplas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo, tá? É a NBA querendo ganhar mais relevância, porque a NFL mudou o calendário, né? Aumentou mais jogos, e sendo bem sincero, não acho que eles vão parar por aí, porque eles vão ver que vai ser um sucesso e eles vão aumentar nos próximos anos. E também, lembrando que o Adam Silver trabalha para os donos. A galera tem essa ideologia, acho que não é ideologia a palavra errada, mas essa ideia
incorreta de que o Adam Silver é como se fosse o presidente do país NBA. Presidente do povo. De alguma forma, isso até tem verdades ali, mas não é. Ele trabalha, o commissioner das ligas trabalha para os donos. Os donos colocam ele ali para poder arbitrar em algumas coisas e tomar, sim, decisões que beneficiem os donos como um todo, a liga como um todo. Então, você pode ter certeza que o Adam Silver não está fazendo nada daquilo ali porque ele é bonzinho. Ele está fazendo as mudanças que podem vir a beneficiar monetariamente eles. E detalhe, eles precisam da Player Association para rodar. Eles precisam. Eles não querem enfrentar uma greve, eles não querem os jogadores todos insatisfeitos. Hoje em dia está todo mundo ganhando muito dinheiro. Então, assim, tudo que é feito é por alguma razão. Eu acho a mudança muito positiva. Qual produto você apresenta se você não tiver o produto? De fato, né? Complicado. Então, assim, tá, ok, múltiplas coisas podem ser verdade, mas vamos lá, uma coisa que não pode ser verdade. Não é possível que você tenha gostado de absolutamente todos os nomes. Eu adoro a homenagem ao Black Jesus, eu adoro a homenagem ao Black Cat Michael Jordan como o MVP Trophy. E assim, eu gosto bastante que assim, a gente começou lá de trás, começou homenageando o Bill Russell com um troféu que ele nunca recebeu, né, o de Finals MVP. Mas depois disso a gente teve a homenagem póstuma para o Kobe, com o nome dele, né, laureando o troféu de MVP do All-Star Game. A gente teve o troféu do Kareem Abdul-Jabbar, né, de Social Justice, né, a versão da NBA, muito, muito que dá modesta para o Walter Payton Man of the Year que a NFL faz. Mas vamos lá, Flavinho. De todos os nomes, você gostou de todos? Tem algum que você mudaria? Porque eu tenho aqui a minha birra, eu fui vendido 100%. Eu tinha um nome que eu falava assim, pô, peraí, isso aqui tá errado. Quando eu olhei o George Mikan ali como Most Improved Player, eu pensei, pô, peraí, Most Improved de quê? Ele melhorou o quê? Ele já chegou com o pé na porta com 28 pontos por jogo, Flavinho. De lá pra cá, a gente teve o quê? Mais 5 anos de mais de 25 pontos por noite, mais de 10 rebotes, dígitos duplos. Por que ele nomeia o Most Improved Player? Mas aí, Flavinho, o JJ trouxe um troféu que é o recém-criado, o de Clutch Player, do Jerry West. E aí ele usa argumentos muito fortes que eu não consigo não só baixar a cabeça e falar, isso tá muito errado. Mas, Flavinho, o cara já é o logo. Tem honraria maior do que essa. Quando você fala de... O homem é o logo. De Jerry West. Não é possível que os caras olhavam assim, acho que vale a pena mais uma deferência a esse homem que ainda está vivo. Pelo amor de Deus, fala pra mim, qual foi o que você mais gostou e qual que você trocaria? Eu tô fugindo muito do protocolo hoje, né? Mas eu vou colocar um outro aqui, que é o seguinte. Na hora, o que eu reparei foi que tem a mesma quantidade de nomes de mudanças de homens brancos e pretos, negros. Esse é um take que eu não ouvi ninguém falar. E é Jerry West, George Mikan e Havlicek. E uma liga que é tão predominantemente a história, você não tem como contar a história da NBA sem contar os superstars pretos. Por que a gente... E aí, por que não? Eu já sei a resposta, né? Pergunta retórica. É porque o sistema é assim, o sistema, ele ainda assim, ele se faz presente até numa mudança tão pequena quanto essa. Eles não em donos majoritariamente brancos, já foram única e exclusivamente brancos, hoje em dia majoritariamente brancos, em uma liga em que os superstars e a maioria da liga é miscigenada de alguma forma, mas predominantemente preta, afrodescendente, e a história da liga não pode ser contada sem o estrelismo das pessoas pretas. Por que na hora de botar os prêmios aqui, a gente tem 50% branco e 50% preto? Essas coisas, aí você que está em casa, aí você pode falar, Flávio, você está viajando, isso não existe, ninguém pensa nisso. Eu penso, e se eu penso,
esses caras lá que estão decidindo, eles também pensam. Um dos argumentos, bota um aí que você já colocou. E achei sensacional o take do JJ. O Jerry West é o The Logo. The Logo. E sabe qual é a coisa mais interessante, Tavinho? Jerry West é um cara super respeitado. Mas se tem uma coisa que o cara não é clutch. O cara é 1/8 nas finais. 1/8 em finais. A única coisa que esse cara não é clutch. Tá me entendendo? Então, assim, é você querer inventar coisas aqui. Tu vai me falar que o jogador mais evoluiu na história é George fucking Michael. Pelo amor da divindade que você quiser botar aí, substitua aqui a tua divindade. Você tá me entendendo? Então, assim, o Havlicek como sexto homem do ano, talvez dá um argumento ali mais justificado. Agora, Jerry West como jogador clutch do ano, pelo amor de Deus, né? E George Michael também, por aí. Então, assim, ranks acabado. Eu vou te dizer que eu tinha pensado aqui no primeiro momento, 3 em vida, 3 póstumas, mas em nenhum momento eu pensei realmente o quão problemático é, e vamos ser sinceros, se 2/3 dos teus prêmios para jogadores brancos você questiona, peraí, né? Peraí, alguma coisa talvez tenha aí. Como assim? Caraca, Flavinho, eu não tinha real pensado nisso. Inacreditável. Eu acho que assim, se o Adam Silver tiver um pouquinho de vergonha nessa cara aí, ele vai repensar esses nomes. Não vai acontecer, né, Flavinho? Mas, pelo amor de Deus. Outra coisa que assim... Mas a gente tem que pontuar, não tem jeito. A gente tem que pontuar, mas outra coisa que eu fico pensando aqui é, em algum momento, Flavinho, a gente vai ter que homenagear o LeBron James de alguma maneira, tá? Então, assim, vai dando teus pulinhos, Adam Silver, vai pensando aí na tua, tá? Que não vai ser fácil assim que você vai só limpar a tua barra, fazer eu sou o cara maneiro, eu sou o comis que tá pensando no legado, eu sou o comis que tá pensando na história, olha só como é que eu sou pra frentex, sou tão maioral. Na realidade, sabemos os interesses, né, os vieses de Adam Silver, como você bem mencionou, né? Agora, sabe qual uma outra coisa? O currículo do LeBron James atual, sem nada que ele vai fazer, o currículo atual já é maior que uma galera aqui, sabe como é que é? Então, assim, quão legal seria se premiasse o cara, ele ainda jogando, seria inédito, né? Não vão fazer isso, né? Porque a galera é conservadora o suficiente, mas assim, bota o currículo do LeBron James. Se você acha que eu estou falando besteira, volta lá no nosso episódio, a gente falou da Batalha de Legados, que eu fiz um resumo do currículo do LeBron James em 3 minutos. E aí você volta aqui e vê se essa lista aqui faz sentido. Então, assim, vão ter que inventar prêmio, porque o cara, quando parar, não vai ter jeito, vai ter que ser reconhecido. E demorou para o Michael Jordan ter o dele, né? Demorou. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. E vamos lá, olha só, para você que quiser ouvir o episódio 76 que o Flavinho mencionou, do dia 6 de outubro, a Batalha de Legados, que a gente abordou Jordan, LeBron James, Kareem, Steph e muitos outros aí, todos eles saindo da mão, brigando pelo seu espaço no topo da pirâmide da história da NBA. Agora, Flavinho, só pra gente fechar aqui, quem quiser dar o play maroto, confere só direto... Só um momentinho. Confere só direto no link que tá aqui no post desse episódio, que a gente ainda termina fazendo uma brincadeirinha bem marota lá, Flavinho, que tu curtiria bastante. A gente renomeou todos esses troféus, só considerando os jogadores de 2000 para cá. Então, a gente teve alguns nomes bem, bem interessantes saindo aí. Eu te digo uma coisa, tá? Ray Allen foi lembrado, só para te deixar bem claro aqui. É legal, Flavinho, é legal, de todo modo, o reconhecimento. Por mais que tenha sido uma ação de marketing, por mais que tenha sido uma ação de imagem, não tem como você não reconhecer os teus grandes, não tem como você não reconhecer quem fez parte da tua história. E aí, Flavinho, transicionando aqui para outra liga que a gente sempre aborda aqui no Pads e Regatas, Flavinho, é legal a gente reconhecer os atletas em vida, até porque a gente não sabe por quanto tempo mais eles vão estar aqui, seja nesse mundo ou seja em atividade. E aqui, Flavinho, eu não sei se você ouviu em específico, eu não sei se você que está assistindo a gente chegou a ouvir e chegou a ler as entrevistas, né, o bate-papo com o Andrew Luck, né, o Seth Wickersham,
do ESPN, sentou com ele por diversas vezes para conversar como é que tem sido a vida depois da aposentadoria aos 29 anos. E, Flavinho, a gente já conversou aqui várias vezes o quão geracional era o Andrew Luck quando ele veio para a liga. O quão incrível e o quão balizador ele era. Ele era tão balizador que eu me lembro da gente passar o ano seguinte, ou 2 anos depois, inteiro chamando o Jadeveon Clowney de o Andrew Luck da posição de defensive ends. Você se lembra disso? Então, assim, era o quão certo que a gente achava que o Jadeveon Clowney era. Então, assim, é sempre muito triste ver que um cara desse saiu, se aposentou no que devia ser o auge dele, pelo menos fisicamente falando. E aí, Flavinho, o ESPN dele, do Pablo Torre, sempre com o Pablo Torre, né? Ele sentou com o Seth Wickersham para conversar sobre, né, os motivos pelos quais o Andrew Luck deixou o jogo, os motivos pelos quais ele acabou saindo daquela maneira melancólica depois de um jogo de pré-temporada que não significava absolutamente nada no Lucas Oil Field, né, com o Chicago Bears, o mesmo adversário, né, que o Colts tinha batido lá no Super Bowl em 2006 com o Peyton Manning. Então, assim, é legal, tá no link, o link tá aqui no post desse episódio também para você, tá? Do ESPN dele com o Pablo Torre e com o Seth Wickersham. Mas, assim, é legal também, Flavinho, e também aproveitar, né, Flavinho, esse período do ano que a gente tem tanta atribuição e a nossa cabeça fica tão cheia para ver que, assim, às vezes é normal a gente só buscar uma ajuda, né? E o Andrew Luck é um exemplo claro disso, um camarada milionário, um camarada que foi criado, criou-se a vida inteira com base em uma coisa só, que era ser um quarterback, a identidade dele estava atrelada ao jogo. E, assim, é bizarro como ele não se conhecia como o Andrew Luck, a pessoa. Como é que ele não se conhecia como algo mais do que o quarterback? Ele achava que as atribuições dele de quarterback tinham que ser as atribuições dele na vida. Então, assim, é bem bizarro quando você lê a coluna, né, que você separou aí, que a gente tinha conversado aqui off the record. É bizarro você pensar que, pô, o cara chegava no restaurante e ele pedia pizza pra todo mundo, sabe? Era o general. E, tipo, cara, eu não quero, às vezes, comer uma pizza de marguerita, tá ligado? Tipo, me deixa escolher minha comida, irmão. Tu dá as ordens dentro de campo, Cupincha, não tem essa não. Então, assim, eu acho legal a humanização que a gente tem de um cara que a última vez que o torcedor do Colts viu ele, né, ainda como membro do time, foi terminando em vaia, sabe? O camarada que tinha sido jogado ali num leak do Adam Schefter nesse jogo inexpressivo de pré-temporada, o camarada tinha sido jogado ali para os Leões. E ainda teve que dar, depois daquele jogo, uma coletiva de imprensa super bizarra, falando os motivos pelos quais ele estava se afastando e o quão bem tem feito, tá, o Flavinho, esse afastamento dele do jogo, apesar dele ainda pensar no futebol americano. Então, assim, acho que eu só queria fazer esse link aqui para falar para você que está ouvindo a gente aqui. Procure ajuda se você estiver achando que a barra tá pesando muito do teu lado. Pesa pro lado de todo mundo, pesa pro do Andrew Luck, pesa pro meu, pesa pro do Flavinho. Então, se estiver pesando, procure uma ajuda profissional que sempre vale muito a pena, né, não, irmão? A gente dá muito valor à saúde mental, isso é importantíssimo. A gente fica triste, a gente como fã fica triste de forma egoísta, né? Sim. Porque a gente queria muito ver o Andrew Luck com uma carreira, sei lá, de 20 anos igual a do Tom Brady, porque a gente não quer ver um talento, a gente não quer não ver um talento desse fora das 4 linhas, mas existem coisas mais importantes na vida do que a NFL e touchdowns e marketing e dinheiro. Existem coisas mais importantes na vida do que isso. Então, assim, quando é hora de brincar, a gente brinca, mas, assim, que bom que o Andrew Luck está se descobrindo e todos os dias está melhorando e está vivendo a vida dele, ele merece pra caramba. Ele é um cara que sempre fez tudo certo, né? Ele foi jogado em uma situação para lá de caótica, né? E se todo mundo fosse tão competente quanto o Andrew Luck era na sua posição, talvez a gente ainda tivesse o Andrew Luck jogando na NFL até agora.
era dos grandes talentos, é até hoje o jogador mais bem avaliado pelo Todd McShay na história, tá? E ele merece tudo de melhor com o que ele decidiu fazer para a vida dele. Eu sinto saudade de ver ele em campo, mas muito mais feliz que ele conseguiu achar a ajuda que ele precisava. Perfeito, Flavinho, perfeito. Não tem como não ficar feliz pelo Andrew Luck e pelos próximos capítulos. Inclusive, eles abordam, tá? Se existe a possibilidade de uma volta de Andrew Luck aos gramados. Dá uma conferida aqui, dá esse play maroto no episódio do ESPN dele com o Pablo Torre, que você não vai deixar de curtir, eu tenho certeza absoluta. E depois comenta com a gente aqui embaixo nos comentários desse vídeo ou direto nas nossas arrobas, né? Tanto no Instagram quanto no Twitter, no arroba Pads e Regatas. Flavinho, rapidinho, já que você falou a palavrinha mágica que é curtir, vou convidar você a deixar esse joinha para mim e para o Tavinho. É importante para caramba para a gente crescer. E você fala para o YouTube que esse é um vídeo que é digno de compartilhar. Falando em compartilhar, já compartilha com seus amigos. Pega o link e já joga. E enquanto você está fazendo isso, tem um botãozinho vermelho ali do lado, se você está no YouTube. Se você não está no YouTube, procura o botãozinho de seguir. E se você, a gente já sabe, né? Quando você clica no botãozinho vermelho, você salva um unicórnio e a gente sabe qual a importância para a sociedade a gente ter unicórnios, né? Para as crianças, pensa nas crianças, tá? E aí você me diz aqui nos comentários o que você acha do episódio. Porzingas. Não, aí não. Aí é verdade, aí tem que pensar nisso também. Mas unicórnios que não são KP. Pronto, salvei. Faz essa moral aí pra gente aqui que ajuda a gente demais a vencer o algoritmo. Vamos vencer junto. Perfeitinho. Agora, depois do bloco, Flavinho, vamos aqui falar de NFL que tá torando. A gente tem muita coisa acontecendo. Porém, eu preciso fazer uma comparação aí. Eu preciso fazer uma mistura de papos aí. Mas não agora, depois da vinhetinha. Flávio Merencio, a gente não tem como. O último episódio do Pads e Regatas que a nossa audiência viu, né, na quinta-feira, ouviu naquela quinta-feira de 17 de novembro, foi antes da Copa, e a Copa aconteceu e deixou a gente maravilhado, porque a gente viu a história acontecendo diante dos nossos olhos, né? E a história culminou numa final mais do que maravilhosa, mais do que sensacional, com Messi e Mbappé. Eu vi um tweet muito engraçado, bicho, que era assim, eu tentando explicar pro meu colega americano que não manja de futebol o que significou aquela final ontem. Era tipo um Michael Jordan contra LeBron James num jogo 7, um foi para 60 e o outro foi para 50, tá ligado? E era uma coisa assim meio grandiosa. Mas não tem como, Flavinho, a gente chegar nesse ponto aqui da discussão, porque, olha só, até mesmo nesse comentário, né? É um Messi, é o Michael Jordan contra o LeBron James. Tá bom, quem é o Michael Jordan aqui? E aí, Flavinho, vamos lá. O Messi é de fato o Michael Jordan? Eu não quero aqui jogar essa discussão, não é o meu intento aqui com essa provocação. Inclusive, se você quiser, deixa aqui um comentário aqui embaixo. Otávio, é sim, não é, fica à vontade. Mas, Flavinho, eu fiquei pensando aqui, o quanto de enaltecimento que a gente tem visto, principalmente na twittosfera, né, Flavinho? Não tem como. A necessidade que a gente tem de falar, meu Deus, foi o maior jogo de todos os tempos. Meu Deus, foi a maior defesa de todos os tempos, aquela do Dibu Martins no Colomani. Meu Deus, foi a maior atuação de todos os tempos numa Copa do Mundo. Meu Deus, foi o grande assistente da Copa do Mundo. Ninguém deu mais assistências e fez mais gols combinados que o Lionel Messi. Mas assim, Flavinho, tudo bem, é tudo questionável. Eu acho que o debate, você querer fugir do debate é um pouco de preguiça, sabe, intelectual. Eu acho que vale a pena, sim, a gente debater essas coisas, mas não tem como também a gente não levar em consideração que esse debate, Flavinho, é um pouco desonesto. Não desonesto, tá bom, desonesto talvez seja a palavra incorreta aqui, mas é um pouco unfair no sentido de, apesar de unfair ser desonesto, mas a gente não tem as mesmas bases para avaliar os dois lados. E aí é que eu tô falando de quando a gente compara um Messi com um Pelé da vida.
Não tem como você não olhar e ver, por exemplo, a galera do Visual Game, sigam lá no @avisualgame, eles fizeram, graças ao StatBomb, um tracking, né? Fizeram todo um monitoramento de todos os chutes do Lionel Messi desde a temporada 2004-2005. Flavinho, não tem como a gente não olhar para isso e falar, pô, a gente não tem nem metade dos gols do Pelé gravados se bobear, sabe? Não tem como você botar os dois no meio balaio, porque no final das contas a gente vai acabar recorrendo a memórias, e memórias vão estar atreladas a paixões, a sentimentos, ao fator, ao aspecto humano da coisa, sabe? Então, assim, é difícil a gente fazer uma comparação dessa. Só que quando a gente olha, Flavinho, para as ligas americanas em específico, não tem como não olhar e pensar, pô, tá bom, a gente perdeu muito tempo não computando, por exemplo, sacks na NFL, não computando bloqueios na NBA. Mas, Flavinho, peraí. Quando a gente vê números como os do LeBron James durante o quê? Uma década? Peraí. 2 décadas, não tem como a gente não falar, pô, peraí, a gente tem muita evidência aqui para comparar com muita evidência que a gente tinha do talvez maior jogador de todos os tempos, do maior jogador de todos os tempos, você sabe o meu viés aqui, você sabe da minha opinião. Olha o lapso aí, ó, eu peguei, tá? O ato falha, eu peguei aqui o ato freudiano aí, ó. Não dá, você sabe. No caso da NFL, a gente também tem, principalmente com relação à principal posição do jogo, a posição de quarterback, muito dado sobre os arremessadores, os lançadores, os quarterbacks. E aí, Flavinho, eu queria chegar nesse exato ponto. Patrick Mahomes. Flávio Meirense, não tem condição, irmão. Se lembra quando a gente fez o primeiro episódio da nossa maratona pré-temporada NFL? Você se lembra que a gente em algum momento falou assim, eu perguntei pra você, Flávio, quero saber de você, quem você prefere, Patrick Mahomes ou A.J. Brown? A gente comentou sobre Tyreek Hill ou A.J. Brown, e a gente comentou, né, a importância dos dois, só que a gente chegou numa conclusão naquele episódio, pô, o Patrick Mahomes tá perdendo o melhor recebedor dele e não tá tendo a reposição esperada. E Flavinho, passadas aí 14 semanas, o que tá acontecendo, irmão? Simplesmente o cara lidera o Bills a um recorde de 11 vitórias e 3 derrotas, com números ridículos, com recebedores... Bem, a gente ainda tem o Kelce lá, tá? Não, o Chiefs, você falou Bills, que também tá 11-3. Perdão, desculpa aqui, eu fico até nervoso aqui, o Chiefs com 11 vitórias e 3 derrotas. Mas, Flavinho, quando a gente vê o que o Patrick Mahomes está fazendo, e daqui a pouco eu vou comentar, vou chegar nos números em si, não tem como a gente não falar, uou, peraí, esse cara aqui tá numa temporada de MVP. E aí, quando a gente vai comparar, Flavinho, pô, os números dele estão superiores aos das demais, mas é sempre difícil você dar o MVP para um cara que na primeira temporada dele como titular já lança para 50 touchdowns. Eu acho que fica um pouquinho difícil quando você quebra a máquina, né, de majoração de valor, quando você olha e fala assim, pô, peraí, esse aqui é a base? Ah, não foi 50? Não foi tão boa, não é digno de um MVP. Eu queria primeiro, Flavinho, que você saber de você se você tem alguma explicação do porquê que a gente consegue fazer esse enaltecimento no futebol, que a gente não consegue fazer, às vezes, nas grandes ligas, com os esportes americanos. A gente não consegue fazer, num caso 100% do LeBron James, a gente não consegue fazer num caso como o do Patrick Mahomes, nem para dizer uma coisa básica. Eu não quero saber se ele é o maior de todos os tempos. Eu quero saber se ele é o maior dessa temporada. O que rola, Flavinho? O que rola? Cara, eu acho que tem muito sobre conservadorismo da galera de preservar os velhos tempos, ou
É igual o futebol era bom na minha época. E aí, cara, a diferença é que o futebol nosso, né, futebol de verdade, ele é um esporte mundial. E aí a NBA, ela, apesar de ser mais globalizada, ela é um esporte. A NBA, pô, não é que o basquete não seja um esporte mundial, mas a NBA há um argumento de que é um esporte completamente separado em termos de nível, né? É como se fosse a Champions League todo ano, porque lá estão os melhores dos melhores e fica lá dentro, e a mídia vem de lá, a mídia ecoa lá dentro, então tem menos espaço para separar, menos visões, né? E o futebol americano nem se fala. O futebol americano é um esporte daquele país, entendeu? Já está no nome do esporte, porque os caras são viciados naquilo ali, apesar de ter crescido, não se compara a outros esportes. Então, assim, eu acho que tem um conservadorismo excessivo para falar de que, na época que eu vi, o basquete era o basquete. Na época que eu vi, tem gente que ainda grita que é o Joe Montana. Não adianta o Tom Brady ganhar 18 Super Bowls. Para aquele cara que viveu o Joe Montana, aquele vai ser o GOAT dele, ele vai bater no peito e é isso. Mesma coisa do Michael Jordan. A galera que viveu o movimento Michael Jordan, que proporcionava uma experiência de rede social antes de ter rede social, antes de existir rede social, Michael Jordan era um fenômeno global mesmo, dentro e fora de quadra. Essa galera não quer admitir. Não adianta se o LeBron James jogar mais 10 anos. Não vai fazer diferença para essa galera. Se ele ganhar mais 2 títulos e ficar com 6, não vai fazer diferença para essa galera. Porque a narrativa dele já está feita. É por isso que precisa de renovação, fazer renovação. Falando agora de Patrick Mahomes, tem todo o talento do mundo, assim como tinha Andrew Luck. A gente não sabe aonde ele vai chegar. Ele tem todo o talento para ser o maior jogador que já existiu. Mas também Aaron Rodgers também tinha, o Andrew Luck também tinha. Então a gente tem muitos jogadores que são muito talentosos, mas, no final das contas, principalmente no futebol americano, o que contam são títulos. Esse cara já fez de tudo. A gente, hoje em dia, a gente fã do esporte, ficamos anestesiados com a grandeza desse cara. Esse cara, me falaram que era Tyreek Hill, tirou o Tyreek Hill, o cara está fazendo 35 touchdowns, 4.500 jardas quase, 67% que é career high, 8.1 jardas por passe, o que também é career high. Então, assim, o que mais o Patrick Mahomes precisa fazer para você achar que ele é um MVP? Jogo passado, Flavinho, simplesmente o camarada teve 41 tentativas e acertou 87,8% dos passes. Isso nunca tinha acontecido na história da NFL. E o pior disso tudo é que eu enfrento um cara que tem o Patrick Mahomes na line-up, né, nesse final de semana agora. É esse cara que eu tenho que tentar ganhar, entendeu, rapaziada? Então, assim, esse aqui é o pior. Incrível, Flávio Meirelles, incrível. E agora, vamos lá. Para você, vai ser o quê? Eu quero uma previsão de Anote que me cobra. Daqui para frente, a gente vai ter um Patrick Mahomes, LeBron James-esque, no estilo LeBron James, ganhando só uns troféus de MVP, mas não todos os merecidos, ou não? Porque a gente pode fazer um caso aqui para ele ter sido MVP nas últimas 3 temporadas também. Mas vamos lá. Acho que com a lesão do Jalen Hurts agora, não tem muito mais para onde a gente fugir, né? É o MVP, é o cara que tá provando que seja com como é que é o nome do Watson, o tight end? Eu nem sei, Justin Watson, né, o tight end? Um negócio desse. Se a gente não sabe que ele tem um wide receiver com nome de batata, que é o Brian Pringle. Então, assim, rapaziada, é isso que ele tá lidando. Ele fez o Pringle receber um contratinho, acho que tá no Bears agora, o Pringle. Entendeu? Tá no Bears? Aí, tá vendo? Acho que tá, acho que ele ganhou uma grana. Mas prossiga. É para mim que você trouxe. Eu acho que tem muita chance, porque talentos igual o LeBron James, caiu um negócio aqui, foi mal, galera. Talentos igual o LeBron James e o Patrick Mahomes, é muito fácil você esquecer o que o cara faz, né? Porque ele faz aquilo de forma muito... E também tem a forma com a qual ele joga, né? Ele faz parecer que o futebol americano é muito fácil de jogar. Tu viu o passe de trás?
Pô, o cara tava indo pra lá e jogou como se estivesse jogando queimado, sabe como é que é? Então, assim, ele claramente é tipo o Messi mesmo. Ele vê o jogo em uma velocidade diferente. Há argumento de que ele devia jogar com um colete de 30 quilos para, de repente, fazer mais fácil. Porque, assim, é injusto com o resto da galera que esse maluco tenha nascido com essa percepção do jogo. Sabe como é que é? Igual o Messi. Ele vê coisas que você não vê. Os grandes gênios veem coisas que os outros não veem. Então, assim, acho que faz sentido e acho que há uma percepção parecida com o LeBron James do Patrick Mahomes. Então, pra gente fechar o episódio 83 Pads e Regatas, essa era a minha pergunta pra você. Qual seria, né, pra gente terminar esse dezembro aí nessa vibe de Copa do Mundo, qual seria a tua comparação de Patrick Mahomes, MVP da atual temporada da NFL, com um jogador aí dos campos aí que desfilou sua habilidade nos campos lá no Catar? Fala pra mim. É o Messi mesmo? Não é o Messi, cara. O Patrick Mahomes, pra mim, ele tá mais pro Mbappé. Eu também, cara. Porque, por causa de ser novo, né? O Patrick Mahomes tem 27 anos, apesar de tudo que ele já fez. Para mim, ele tem a capacidade de surpreender a todos os jogos. Você sempre acha que você vai ver uma coisa nova. Então, para mim, o Patrick Mahomes parece o Mbappé, que é o cara novo na parada, que já ganhou Super Bowl assim como o Liso, já ganhou Super Bowl assim como o Mbappé, que assim como o Mbappé ganhou a Copa do Mundo. Né? Exatamente. Então, assim, os caras, eles só têm coisas a provar para eles mesmos, porque agora é ser melhor do mundo. No caso, o Mahomes já teve MVP, muito novo. Então, assim, os caras já são muito reconhecidos. Então, para o Mbappé falta pouco para ele ser o melhor do mundo. Ele já é o melhor prospecto do mundo hoje em dia. Vai ser o jogador maior salário do mundo. Maior salário e joga junto com o Messi. Então, assim, que difícil que deve ser tu jogar com o Messi e o Neymar. A coisa mais difícil deve ser fora do campo, administrar os egos, né? Porque o Mbappé também é marrento. Também tem isso. Pois é. Bem, se você for olhar, o Mbappé é marrento e o Patrick Mahomes tem aquele irmão insuportável. Fica aí essa reflexão, né? Tá aí, ó. Para. Flavinho, falei que era a última pergunta, mas vamos lá, bate pronto aqui. Eu preciso saber isso de você. Vamos lá, vai. O que você não estava pronto para ver nessa temporada, mas tu viu, você tá vendo, você tá tentando fazer assim, ó, você tá tentando fechar os olhos, mas tá vendo, cara. Tá vendo pela festa dos teus dedos. E tu fala, putz, eu não tava pronto para isso. É o Eagles liderando a NFC East. A NFC East não, a NFC não, a NFL. É o downfall do Aaron Rodgers, é o downfall do Tom Brady, largado e esquecido no churrasco, ou é o time do Bill Belichick parecendo um time mal treinado? Fala pra mim, ou se não tiver outra aí, fica à vontade, mas de bate Tom Brady que vai pro playoff, tá? Vai pro playoff e de repente nessa divisão ele pode ir pro playoff com 7 vitórias, entendeu? Do jeito que as coisas estão se encaminhando, né? Mas eu vou falar um que não está na lista que você falou, que é o Russell Wilson em Denver. Eu não estava pronto para ver esse nível de despreparo esse nível de despreparo. Eu esperava um Denver muito melhor, um Russell Wilson muito melhor. Não estava esperando para ver. Que coisa feia e que vergonha, né? Triste, Flavinho, triste demais, mas eu vou te ser sincero, tá? De tudo, a finitude chega para todos, e eu confio em Howie Roseman, mas eu não estava pronto para ver Bill Belichick sem alma. Bem, na verdade ele nunca teve, mas sem alma até pro futebol americano. E eu acho que a gente, chegando na semana 15, a gente tá aí, ó, nesse pontinho, à beira da explosão. Parece que um Tom Brady faz diferença. E parece que uma Gisele também, né? Nossa senhora, complicado. Flavinho, beijo enorme pra você, nosso espectador, nosso ouvinte. Sempre um prazer estar com vocês. Pads e Regatas de volta. E, Flávio, fala pra galera aqui. Fala pra galera que ainda não se inscreveu no canal. Fala pra galera onde é que a galera encontra a gente, além daqui no YouTube. Você pode se inscrever no canal do Pads e Regatas Podcast, mas onde é que a gente tá, Flavinho? Onde é que a gente tá? @Pads e Regatas, @Pads e Regatas no Instagram, no Twitter, no Facebook, no YouTube. Você vai achar a gente até no TikTok.
Então, se você não tá lá, só você não tá, entendeu? Então, clica aqui no se inscrever, segue a gente se você está ouvindo a gente só no áudio. Vai lá no YouTube conferir a gente, a nossa cara feia, para você poder ver. E já segue a gente, comenta, deixa um recadinho para mim. Eu quero saber o que vocês acharam do episódio. Todos os episódios a gente tem cortes, a gente tem conteúdo com áudio, com imagem e sem imagem para vocês, que a gente traz para vocês o melhor conteúdo e cobertura da NBA e da NFL. A resenha está aqui. Essa mensagem do Mike de perfil do Peds e Regatas no Tinder é fake, né? Essa é fake, né? Eu acho que vocês vão ter que descobrir e ver lá se tem @Peds e Regatas no Tinder, galera. Flavinho, só pra gente fechar aqui, só pra eu não deixar de mandar aqui um beijo especial pra minha digníssima senhora, né, Flavinho? Completando aí mais um ano de vida, mandar um beijo especial para nosso ouvinte de todo episódio, Caroline Quintanilha. Beijo enorme, feliz aniversário. E olha, Flávio, deixa eu falar uma coisa, tá? Pode rolar confronto de casal na Dynasty League do Peds e Regatas, tá? Pode rolar. Inclusive, atualização para a galera que participa da liga, para a galera que escuta, né, e sabe da galera que tá na liga, para os amigos do Maurão, para os amigos do Sterling, para os amigos do nosso amigo Igor, para os amigos que não estão mais na liga, nosso querido Ivan, nosso querido Delano. Ó, Sterling, o atual campeão, foi derrubado na primeira rodada, Flavinho. Vamos ter campeão inédito no ano 2 da Liga do Pets e Regatas. Não tem como ficar mais do que isso, Flavinho. Não tem. E por causa de um lapso, eu não me classifiquei para os playoffs. Freio da Blazer, o Rafa Pérez passou e eu fiquei de fora mais um ano. Depois de um começo avassalador, foi só ladeira abaixo. Sofri muito com as injuries e também com aquele famoso esquecimento. Em época de Copa do Mundo, vocês sabem aquele jeitinho como é que é. Mas estou vivo em 2 das 3 ligas, então para a galera que segue aí, para a galera que me pergunta como é que estão as ligas, não sei o quê. Estou aí, estou em 2 das 3, eu estou vivo. Eu abraço aqui, final do episódio, para Rafa Pérez, o seu poderosíssimo freio da Blazer. Fez bonito, fez uma campanha de recuperação maravilhosa. Trabalho lindo. Vou falar aqui, amarrando, né, com essa saída de protocolo, só saiu porque a boca de Caroline é braba, tá? A Caroline enfrentou o freio da Blazer e, ó, o trabalho ali, ó, foi muito forte, não tem como. Flavinho, a gente se vê então semana que vem. Eu, você e você que tá aí do outro lado da tela. Vai ser um prazer. A gente tá aqui de novo semana que vem no Pets e Regatas.